Oi, hoje a gente vai falar sobre a relação entre a incidência de cárie na dentição decídua e a dinâmica familiar. Então, a gente escolheu esse tema justamente porque quando a gente pensa em cárie, a gente pensa em açúcar. Só que, na verdade, a gente tem vários fatores que fazem essa doença ser uma doença de caráter biosocial. Então, a gente, como dentistas, para a gente conseguir quebrar esse padrão de cárie infantil, a gente tem que entender a situação como um todo. Então, entender que o modo de criação faz parte, a duração de amamentação também, e o nível de escolaridade desses cuidadores também faz parte dessa problemática. Então, o primeiro artigo é sobre estilos parentais e sua influência no comportamento e no status de cárie de uma criança. Então, a gente tem o autor como o Sudhindra, e foi uma instituição da Índia que fez esse estudo, e ela foi publicada no Journal of Clinical Pediatric Dentistry. E aqui a gente tem algumas informações sobre a revista, e o objetivo desse estudo foi avaliar como o estilo de vida, como essa criação que as crianças têm, vai impactar diretamente na relação delas terem cárie ou não. Então, os métodos foi um estudo observacional transversal. Então, eles usaram 315 duplas, então, tanto de criança-pai, criança-mãe. E essas crianças tinham de 3 a 7 anos de idade e elas não podiam ter nenhuma doença e nenhuma necessidade especial. E aí, as variáveis que foram analisadas foram essa personalidade dos pais, que poderiam ser três, e os níveis de cáries em crianças também foram analisados, assim como o seu comportamento na primeira consulta odontológica. E aí o investigador não teve contato com a dupla, né? Esse investigador que fez a avaliação do nível de CPOD, então que foi de 0 a 4, sendo 0 sem cárie e 4 com muita cárie. E os pais, durante essa avaliação do CPOD, foram convidados a responder um questionário e que tinha 3 personalidades possíveis, e essas personalidades foram analisadas por um analítico também de maneira cega, então que não conhecia o estudo e nem as pessoas envolvidas nesse estudo, e foi analisado através de uma planilha no Excel. E os resultados recolhidos foram que os pais autoritativos, eles quase 100% dos seus filhos apresentaram um ótimo desempenho na consulta odontológica, enquanto os outros, nem metade das crianças apresentaram um bom desempenho. E sobre a questão do status de cárie, mais de metade das crianças que apresentam pais autoritativos apresentaram a boca livre de cáries, e o que deixa a gente bem chocado, porque os pais permissivos, que são pais mais liberais, quase metade das crianças tiveram um altíssimo nível de cárie. Então, o que a gente conclui com esse estudo? Que as crianças que crescem em lares com pais autoritativos, ou seja, pais que apoiam essas crianças, elas têm uma saúde bucal excelente e nível de cárie extremamente baixo. Já as outras crianças que têm pais ou muito autoritários ou muito liberais apresentam uma saúde odontológica muito ruim, um comportamento muito ruim e altíssimos níveis de cárie. Agora a gente vai Certo? falar sobre o segundo estudo. O segundo estudo é a respeito da amamentação prolongada e cáries dentais em crianças no terceiro ano de vida. Ele também foi realizado pelo JOCPD, com o objetivo de analisar e relacionar a amamentação prolongada com a incidência de cárie em crianças de 3 anos. É um estudo do tipo experimental longitudinal retrospectivo. Ele foi realizado com 325 crianças e mães. Os critérios de seleção da amostra foram basicamente uma análise de dados de um estudo da faculdade que já ocorria há alguns anos. E as crianças que foram selecionadas, elas tinham que ter os dados a respeito do tempo de amamentação, e aquelas que não possuíam não foram selecionadas. Também deveriam ter participado de pelo menos uma consulta antes de um ano de vida e pelo menos uma por ano após um ano de vida. As variáveis analisadas principalmente foram a dieta, saúde oral, duração da amamentação, presença de cárie e de biofilm. O funcionamento do estudo basicamente foi análise desses casos anteriores, né, que foi realizado pelo Programa de Saúde Oral Pré-Natal da Universidade Federal de Pelotas. O programa acompanhava a mãe durante a gestação e após o nascimento da criança, até a idade de 3 anos. As consultas eram realizadas pelo menos uma vez por ano, de acordo com a necessidade da mãe ou marcadas com o odontopediatra responsável, que fazia essa consulta junto com um estudante de odontologia. Eles davam consultas preventivas acerca da higienização dental para a mãe e para o filho, e também recomendações de hábitos alimentares. Os resultados mostraram que dessas crianças de 3 anos, 12,92% apresentaram cáries na dentição decídua, e os principais motivos foram a maior frequência de consumo de sacarose, um período de amamentação superior a 24 meses e presença de biofilme dental, a maior presença de biofilme dental nas consultas no segundo ano de
das consultas já feitas, né? Esse é um exemplo de cárie na dentição decídua. E a conclusão, basicamente, é que as famílias que amamentam por mais de 24 meses, elas geralmente compartilham cama, o que facilita a amamentação da mãe, mas também acaba deixando o leite materno na boca da criança por mais tempo, o que aumenta a incidência de cárie. O leite materno ele é relativamente cariogênico e com a presença de açúcar, complementado com açúcar, ele é mais nocivo ainda. Então, basicamente, concluiu-se que o alto consumo de sacarose, o tempo de amamentação superior a 24 meses e a maior presença de biofilme dental durante as consultas no segundo ano de vida foram fatores muito relevantes para a presença de cáries na amostra. O terceiro artigo é sobre o nível de escolaridade do cuidador e cárie dentária infantil em afro-americanos. Ele é um estudo analítico de trajetória que foi publicado na Carie Research. E aqui a gente tem alguns dados sobre o artigo. O autor é o Masahiro Heima e ele foi feito na instituição nos Estados Unidos, em Ohio. E o objetivo desse estudo foi investigar a influência do nível de escolaridade do cuidador na cárie dentária infantil, mediado pelos comportamentos de saúde bucal do cuidador e da criança. O tipo de estudo que foi usado foi longitudinal, onde os participantes da amostra foram 423 alunos do Jardim de Infância afro-americanos de baixa renda e seus cuidadores que fizeram parte de um ensaio clínico randomizado realizado em 5 escolas primárias de um distrito escolar urbano nos Estados Unidos. O questionário validado foi conduzido pelo coautor Nelson para avaliar as comparações de dados demográficos do comportamento de saúde bucal do cuidador das crianças e os resultados odontológicos das crianças. Os resultados, eles basicamente apoiam a hipótese de que o nível de escolaridade do cuidador afetou a cárie dentária não tratada e a experiência geral cumulativa de cárie, que são dentes cariados e obturados, da influência mediadora das frequências de consultas odontológicas e o uso de cuidados de rotina e frequência da escovação dentária, tanto para o cuidador quanto para a criança. Eles também confirmam o papel da educação do cuidador na cárie dentária infantil e indicam que os fatores comportamentais do cuidador são importantes para a saúde bucal das crianças. E a conclusão, eles foram observados características dos cuidadores das crianças e dos comportamentos de saúde bucal dos cuidadores que concluíram ou não o ensino médio. É um maior número médio de dentes tecidos cariados não tratados e estado de saúde bucal cumulativo foram encontrados em crianças cujos cuidadores não tinham concluído o ensino médio. E não houve diferença entre os dois grupos para os outros cuidadores ou quaisquer comportamento de saúde bucal da criança. Certo? Então, para finalizar, a relação familiar, de fato, é um fator de risco para o aparecimento de cáries em crianças? Então, de acordo com o artigo 1, sim, pois os diferentes tipos de criação demonstram diferentes níveis de aparecimento de cárie, sendo o autoritativo, aqueles que apoiam as crianças, apresentam um melhor desempenho em relação ao surgimento de cáries. A gente também discute a respeito da amamentação prolongada, se ela tem relação com a cárie decídua. E a resposta também, de acordo com o artigo 2, é sim, pois as crianças que amamentam por mais tempo ou menos tempo do que o recomendado também apresentam cáries na dentição decídua. E para finalizar, como a escolaridade dos cuidadores afeta o aparecimento de cáries em crianças, cuidadores com níveis mais altos de educação geralmente têm maior conscientização sobre as práticas de higiene bucal e nutrição, transmitindo esses conhecimentos às crianças, o que pode estar associado também à renda deles ser mais alta, e isso facilitar o acesso dos cuidados odontológicos preventivos.